Então, gente, ó, vamos começar agora o sistema respiratório, tá? Vamos dar uma palhinha aí do sistema respiratório para vocês. A gente, semana passada, falou do sistema cardiovascular. São sistemas integrados, tá? Ou seja, um depende do outro. A gente vai entender por que aqui. Então, a respiração é um ato involuntário e consciente. A gente até consegue segurar um tempo, né, sem respirar. Só que por muito pouco tempo, porque sem o oxigênio passando lá no nosso pulmão, nenhum de nós conseguiria, né, manter a vida. Então eu coloquei para vocês aqui um esqueminha para a gente ver quais são os órgãos que participam desse sistema, tá? A gente começa lá pelas fossas nasais, que são as nossas narinas, a cavidade nasal, que vocês prefiram, tá? Então, vou pegar aqui minha caneta, só um minuto. Então, né, o ar entra pelas fossas nasais, é a porta de entrada, tá? E quando chega aqui nas nossas fossas nasais, a gente já reparou, né, que a gente tem bastante pelinhos no nosso nariz, certo? Esses pelinhos servem como filtro, ou seja, quando a gente respira, começa... Oi, meu amor, bom dia! Quando a gente respira, começa quer dizer, vem com ar, né, impurezas, bactérias, vírus, coisas que a gente não tem como ver em microscópio, invisível. E elas ficam retidas nesses cabelinhos aqui da gente, tá? No nariz. Então é a primeira proteção que a gente tem nesse sistema. O que acontece? Com o acúmulo dessas impurezas, nosso nariz começa a produzir, né? Vem aqui dessa parte da faringe, começa a produzir um muco para poder grudar esse bando de sujeirinhas e impurezas, formando a famosa... Exatamente, a famosa meleca. Ou seja, são impurezas que vão ficar retidas nesse filtro que a gente tem aqui, beleza? Aí o ar continua o caminho e o primeiro órgão que ele vai passar é pela faringe, tá? Então ele vai passar pela faringe. A faringe é um órgão que ele tanto faz parte do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Ele é o único órgão aqui que vai integrar esses dois sistemas. A gente, quando fala no digestório, a gente vai ver mais um pouquinho dele, tá? Mas aqui é só um órgão de condução. Logo depois ele passa pela laringe, traqueia e começa a ser dividido entre os dois pulmões que a gente tem. Brônquios, que são essas duas vias aqui, essas partezinhas aqui, os bronquíolos, e aqui nas arvorezinhas, os alvéolos pulmonares, que fica dentro do pulmão, tá? Nessas arvorezinhas aqui, que são os alvéolos pulmonares, é que acontecem as trocas gasosas, ou seja, quando eu inspiro o ar, entra o que, gente? Qual é o gás que a gente respira? O ar oxigênio, né? Exatamente, ele vai entrar e ele aqui nessa parte aqui vai fazer a troca, ou seja, ele vai deixar o oxigênio aqui e vai trazer de volta o gás carbônico pra gente expirar e liberar o ar, tá? Beleza? O que acontece? Ele deixou o oxigênio aqui e aí? Vai ficar ali? Não vai acontecer nada? As células de transporte do nosso organismo, quais são que a gente viu no outro sistema? Quais são as células de transporte do outro sistema que a gente viu? Hemácias, tá? As hemácias são as células anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo, justamente para ter espaço para fazer o transporte de nutrientes e gases, né? Então as hemácias, elas se fixam aqui, tá? E elas vão sugar esse oxigênio que o alvéolo já está ali fazendo a troca pro meio. E elas vão sugar e vai fazer o quê? Cair na corrente sanguínea para poder levar o oxigênio para todo o meu organismo, tá? Então assim que acontece. As mesmas hemácias vão lá nos órgãos levar esse oxigênio, vai trazer o gás carbônico de volta e vai fazer o mesmo processo, tá? Vocês viram que eu coloquei aqui diafragma, o diafragma vai ficar mais ou menos nessa porção aqui, tá? É um músculo que fica aqui e que auxilia na respiração. A gente vai ver aqui nos movimentos respiratórios, ou seja, na ventilação pulmonar. Quais são os movimentos que a gente faz para respirar? Inspiração e expiração. Quando eu inspiro, tá? O meu diafragma se contrai, que é esse músculo aqui, ele se contrai e desce enquanto os músculos das minhas costas sobem com o pulmão. A minha caixa torácica vai inflar e vai encher de ar. Quando eu expiro, o meu diafragma relaxa e desce e os meus músculos das costas fazem exatamente, o movimento contrário, tá? Então, esses dois movimentos, a gente só fazer o movimento para saber a ordem. Quando
Quando eu inspiro, eu vejo o que acontece aqui, ó. Aqui sobe e aqui desce. E quando eu expiro, acontece o contrário, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui também algumas doenças que afligem esse sistema, tá? A asma, pneumonia, gripes e resfriados, tuberculose e difteria. Claro que existem outras, né? Essas são as principais que mais acometem o sistema, tá? A asma é uma inflamação das vias aéreas, é uma doença crônica, não tem cura. Quem tem asma, ela cuida da asma, mas não tem cura. A pessoa começa a respirar e quando ela precisa puxar o ar, ela não consegue. Por quê? Porque a inflamação das vias aéreas acontece, ou seja, toda essa via aqui está inflamada. Então, quando a gente tem um problema de inflamação, a gente tem aquele inchaço. E não permite que o ar venha, então ela usa aquele ar comprimido, aquelas bombinhas para ela, tipo, engolir o ar, né? Essas bombinhas vão ajudar a ventilação pulmonar dela acontecer, tá? Logo em seguida, eu botei aqui para vocês a pneumonia. A pneumonia é uma inflamação que acontece nos pulmões, tá? Pode ser por vírus, por bactérias e até mesmo por fungos. É uma doença um pouco mais grave, mas que tem cura, só cuidar normalmente lá com antibióticos ou antivirais, dependendo do tipo de pneumonia. Fala. As gripes e resfriados, as gripes são doenças mais brandas, né, que a gente tem no nosso dia a dia. São infecções que atingem tanto a cavidade nasal, a faringe e a laringe. Normalmente elas atingem até aqui. Óbvio que essa parte aqui começa a criar muco que acontece, o famoso catarro, né? Que a gente sabe que vem lá de dentro, mas ele fica mais ou menos nessa porção aqui, que impede a gente às vezes de respirar bem ou de sentir paladar, porque o olfato e o paladar são órgãos que estão sempre ligados, né? A gente vai ver isso também no sistema digestório. Mas a gente já pode ver de cara aí que no paladar a gente só sente 4 sabores: azedo, amargo, doce e salgado. E a respiração que faz, o olfato que faz, a gente sente todos os outros gostos. Então, quando eu tenho meu olfato prejudicado por uma gripe, o meu paladar também é prejudicado, tá? Aqui embaixo, tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, ele é muito... Mais uma permitindo aqui. Olá, bom dia. É uma doença infecto-contagiosa que é muito severa e a virulência dela é grande. Tipo, se eu tenho, eu posso contaminar todos vocês aqui, tá? Ela é transmitida por bactéria. O nome da bactéria dela é o bacilo de Koch, tá? Ela é grave, porém, se você logo no começo começar a cuidar, ela tem cura também, tá? A gente, quando pequenininho, toma a vacina BCG contra a tuberculose e depois, aos 10 anos, toma a segunda dose. É aquela marca que fica no nosso braço, né? Bem grande, aí todo mundo tem. Aquela marca grande, né? Enfim. E a última aqui é a difteria, que é uma inflamação das cavidades nasais e faringe. Essa difteria, ela não é muito comum acontecer aqui, também tem vacina. É exatamente essa marca aí. Também tem vacina, mas ela também atinge essa região aqui, é uma inflamação severa, que provoca tosse, às vezes com sangue, tá? Outra coisa, aqui não está no livro de vocês, mas agora é legal a gente comentar aqui sobre o corona, né? Que também é uma doença respiratória. Ela vem através da respiração, a gente pega esse vírus safado aí pelo ar. Ela é tão contagiosa que a gente precisa estar usando isso. O que você tirou? Muito obrigada. Sim. Então, ela é muito contagiosa, né? E os sintomas, a gente ainda não tem um pacote fechado, mas a gente consegue, por tudo que os médicos vão falando, porque está acontecendo que cada paciente está desenvolvendo um jeito diferente. Mas os mais comuns é a falta de olfato, a falta do paladar, comprometimento do pulmão, das vias aéreas. Tem gente que tem febres altíssimas, tem gente que não tem gente que tem diarreia, tem gente que não tem. Então, assim, ainda não tem um pacotão fechado dos sintomas, porque cada um está desenvolvendo um jeito diferente. Mas ela é extremamente severa e virulenta. É muito fácil de contaminar, né? Então é isso. Beijo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem mensagem pra gente aqui no grupo. Vocês também, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Vocês também. Eu vou passar uns exercícios e vou colocar na plataforma pra gente fixar esse conteúdo, tá?